Todo mundo tem acompanhado bastante o que está acontecendo entre Israel e Palestina. Eles chamam de Israel contra Hamas, mas a gente sabe que é Israel contra a Palestina. A gente tem acompanhado Gaza e Cisjordânia com os números assustadores de mortos e com a forma de combate extremamente perversa, onde você tem como alvo prioritariamente os civis. Mas tem uma parada que tem me preocupando também, que é uma tentativa tanto de Israel como dos países que são apoiadores de Israel, de alterar algumas legislações internacionais ou o entendimento dessas legislações para possibilitar novas Gazas. Quando eu falo novas Gazas, é novas formas de guerra nesse sentido mesmo que está acontecendo em Gaza. O que acontece em Gaza é o que a gente chama de guerra de aniquilação. Uma guerra de aniquilação é um genocídio, gente. É quando você tem como prioridade matar a população civil. Esse tipo de guerra já aconteceu, tá? Inclusive na Segunda Guerra Mundial, quando a Alemanha nazista ela invade a Rússia, o objetivo é dizimar a população russa, dizimar a população do leste europeu, e aí eles vão fazer uma guerra de aniquilação. Depois que acaba a Segunda Guerra Mundial e a gente tem a criação da ONU, a gente tem vários tratados, Genebra 49, depois a continuação de Genebra em 1977, o mundo tenta controlar esse tipo de guerra, esse tipo de afronta, inclusive os conflitos bélicos. E aí você tem, inclusive, na Carta das Nações, vários artigos que deixam bem claro que não pode sair atirando, não pode sair invadindo qualquer país. Mas o que a gente está vendo em Gaza não é só uma briga entre Israel contra o Hamas. O que a gente está vendo é uma tentativa de criar uma nova interpretação da Carta da ONU, mais especificamente do artigo 51. E ontem eu estava lendo algumas resoluções da ONU e eu me peguei numa resolução, que é a resolução 1373. Essa resolução é consequência do ataque terrorista do 11 de setembro nos Estados Unidos. É uma resolução do Conselho de Segurança. Mas eu vou explicar mais ou menos esse imbróglio todo com calma, para não ficar muito confuso. Primeiro, antes de entrar nessa resolução, eu tenho que falar uma parada sobre o Hamas. Nem todos os países do mundo consideram o Hamas um grupo terrorista, tá, gente? Inclusive, a ONU não tipifica o Hamas como um grupo terrorista. E por isso que o Brasil não tipifica. Porque ele é uma organização política também. Então, existem essas discussões. Ou seja, se não há um consenso mundial como grupo terrorista, Israel tem um problema. E aí eu vou explicar esse problema um pouquinho mais à frente. Porém, se estiver um documento assinado que aquilo ali é um grupo terrorista, significa que o Conselho de Segurança reconhece que o Hamas é um grupo terrorista. E aí, eu vou lá nessa tal resolução que tem 20 anos e que meio que passou despercebida pela galera, mas é provavelmente a base do pensamento americano e israelense para cometer as atrocidades em Gaza. Quando rolou o ataque terrorista do World Trade Center, aquela coisa horrível que aconteceu, né, no 11 de setembro, que morreram mais de 3 mil pessoas e que foi um ataque bem pesado contra os Estados Unidos, os Estados Unidos ele tinha um problema muito grande. Como é que ele ia responder o ataque terrorista contra o World Trade Center se o grupo que assumiu o ataque não era um Estado constituído? Não era um país. Era um grupo não estatal que vivia provavelmente em alguns países, mas que não fazia parte do país. Como é que você responde a uma ameaça desse nível? Não havia nenhuma brecha na Carta das Nações e nenhum lugar do direito internacional para trazer essa resposta a esses grupos que não são grupos estatais, mas que cometem crime. E aí, o que acontece? Rola uma reunião do Conselho de Segurança, logo depois do ataque terrorista do World Trade Center, e é criada a Resolução 1373. O que é essa Resolução 1373? Ela permite que os países que sofreram o ataque possam utilizar o artigo 51, que é o princípio de autodefesa, para responder esse ataque contra possíveis lugares que estão os grupos terroristas. É justamente por isso que os Estados Unidos conseguiu fazer a sua guerra antiterror lá, invadindo vários países e de uma forma desmedida, porque ele tinha respaldo do Conselho de Segurança que aprovou essa resolução. E nesse processo de aprovar essa resolução, esse respaldo meio que dá uma carta branca do país agir da melhor forma possível nesse processo de invasão e de resposta de autodefesa. E ela acaba se transformando desproporcional sem poder comprovar a desproporcionalidade. Porque ela está naquele país procurando, naquele estado, procurando um grupo terrorista, um grupo que cometeu uma afronta contra o estado dele. Ela não está guerreando contra o estado, mas contra o grupo. E se você não sabe quem são as pessoas pertencentes ao grupo, olha o nível de brecha que essa resolução dá. Naquela época ninguém falou muito sobre isso, até porque, vamos ser sinceros, né? 2001, 2002 não rolava smartphone, pouca gente tinha acesso à internet, não tinha live, não tinha nada disso. Mas agora a gente começa a perceber que eles estão meio que utilizando esse argumento.
É por isso que Israel nunca fala nossa luta contra o Estado palestino, ou contra os palestinos, ou contra a Palestina. Ele sempre fala que é uma guerra contra o Hamas. E por que ele tem que deixar bem claro que é uma guerra contra o Hamas? Porque ele se baseia nessa resolução do Conselho de Segurança da ONU, que é essa resolução 1373, e a partir dessa resolução ela está criando a sua guerra contra o grupo terrorista Hamas. Não é contra o Estado da Palestina, é contra o grupo terrorista Hamas na cabeça deles. E aí, por causa disso, eles podem tomar qualquer tipo de atitude, tanto em Gaza como na Cisjordânia, procurando elementos que estejam pertencentes a esse grupo terrorista. E é justamente por isso que a gente vê uma desproporcionalidade absurda em Gaza. Porque eles consideram, na prática, todas as pessoas que moram em Gaza, Israel considera, como pertencentes ao Hamas. E se são pertencentes ao Hamas, devem ser punidos. Eles estão utilizando a brecha da resolução 1373, que foi aprovada por causa do ataque terrorista do Trade Center, para tentar justificar as barbaridades que faz em Gaza. O problema é que, além do Hamas não ser considerado efetivamente um grupo terrorista por boa parte do mundo, inclusive pela ONU, a resposta é extremamente desproporcional e a gente tem hoje visualmente todas as atrocidades que acontecem em Gaza. Talvez, se nós estivéssemos há 20 anos atrás sem smartphones, sem internet, celulares com internet, celulares com câmera, sem redes sociais fortes, a gente estaria engolindo a desculpa de Israel de que o que ele faz em Gaza é correr atrás de grupos terroristas. E aí todas as pessoas que morrem em Gaza são terroristas. Só que a partir do momento que a gente consegue ter as imagens em tempo real de crianças, de civis sofrendo, a gente sabe que aquelas pessoas não pertencem a nenhum grupo terrorista, que na verdade que ocorre uma limpeza étnica. Mas o discurso foi baseado na resolução. Mas aí piora a situação. Os Estados Unidos, desde essa época, têm tentado dar uma interpretação nova ao artigo 51 da Carta das Nações, que é a ideia do direito de autodefesa. E por que ele tem tentado dar essa ideia nova? Porque, na verdade, ele quer justificar as suas invasões territoriais sem perigo aparente. Vocês lembram da história lá do Iraque, né? Que teve aquele papo de que eles invadiram o Iraque em busca de armas químicas e nunca teve arma química nenhuma? E aí os Estados Unidos foi questionado e até hoje é questionado sobre isso? Então, os Estados Unidos, ele não quer só o direito à autodefesa que acontece no artigo 51 da Carta das Nações. Ele quer estabelecer no direito internacional o direito preventivo de autodefesa. É isso. Eles querem pegar o artigo 51 e dar uma nova interpretação no âmbito do direito internacional. E aqui eu abro um parênteses, isso aqui não é bem aceito no direito internacional, mas os Estados Unidos tentam impor isso, mas não é algo que os especialistas de direito internacional falem, tá joinha, não tá, gente? Mas ele quer falar do direito de autodefesa preventiva. E o direito de autodefesa preventiva, se for utilizado junto com essa resolução da ONU, ela cria um colapso. Porque vamos parar para pensar. Você tem um país que você alega que aquele país tem um grupo terrorista que está armando um ataque terrorista contra você. Você não tem provas, você está alegando isso. E aí você usa esta alegação baseada numa interpretação errônea do artigo 51 para invadir aquele território, tomar aquele território dentro de uma suposta legalidade. O direito de autodefesa preventivo, que é o que os Estados Unidos quer muito que seja incluído na interpretação do artigo 51, é mais ou menos o que Israel faz quando ele ataca o Líbano ou ele ataca o Irã. Quando Israel, por exemplo, bombardeia o Líbano, falando que o Hezbollah é um perigo, na verdade Israel está tentando utilizar esse argumento da autodefesa preventiva. O problema do argumento da autodefesa preventiva é que ele pode, na verdade, ser apenas uma justificativa para invasões territoriais. Então, por exemplo, tem um país que tem interesse no outro e fala, vou alegar que aquele país está armando um ataque contra mim, o ataque ainda não foi efetivado, mas ataco esse país antes. E aí é como se você começasse a ter uma deturpação de todos os avanços que a gente teve nos últimos 70 anos e a gente voltasse à estaca da Segunda Guerra Mundial, quando não existia nenhum tipo de organização internacional efetiva que protegesse os direitos humanos. Por mais que existisse a Liga das Nações, ela não foi eficaz para impedir a Segunda Guerra Mundial. Então, é como se você tivesse esse nível de retrocesso. E é justamente por isso que os Estados Unidos apoia
Israel nessa empreitada. É claro que existem questões econômicas, é claro que existem questões de relação ideológica, mas também tem esse argumento. Porque, para pensar, se Israel consegue, de uma certa forma, legalizar as barbaridades que ela comete em Gaza, isso abre um precedente para qualquer país tomar essa mesma atitude. E esse qualquer país pode ser perfeitamente os Estados Unidos, que pode chegar e falar assim, vou auxiliar Taiwan no direito de defesa preventivo contra a China. E auxiliar e colocar várias tropas ali, bases, inclusive posso dar um direito a atacar. É muito mais complexo do que a gente imagina e é uma deturpação da Carta da ONU. Então, o que a gente tem visto, na verdade, no Conselho de Segurança, não é só Israel batendo na tecla junto com os Estados Unidos e meia dúzia, literalmente meia dúzia de gatos pingados ali nas Assembleias Gerais ou no Conselho de Segurança, tentando aprovar as atrocidades de Israel contra os palestinos em Gaza. Mas eles estão tentando, na verdade, normalizar essas atrocidades, deixando bem claro que o alto número de mortes em Gaza são as pessoas que mereciam essas mortes porque elas são incluídas junto ao grupo terrorista. E aí Israel, na verdade, está fazendo o seu direito de autodefesa. E aí, quando Israel invade o Líbano, ou tenta invadir o Irã, ou joga bomba nesses países, também invoca a questão do direito à autodefesa preventiva. É óbvio que a gente sabe que quem está na ONU já entendeu muito bem esse jogo e tenta barrar o tempo todo. E aí a gente entende, a partir disso, porque o secretário-geral da ONU, por exemplo, Guterres, deixa bem claro que ele é uma resposta desproporcional. Porque, por exemplo, China e outros países deixam bem claro que aquela resposta é desproporcional e que nada justifica o que acontece em Gaza. É para que Gaza não seja o primeiro de muitos casos de uma guerra de grandes proporções justificada dentro de uma pseudo-legalidade.